Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sexta lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos as diretrizes para o dimensionamento dos condutores elétricos, iniciando pelo critério da seção mínima. Então, bons estudos e vamos lá. Então, como foi abordado nesse material, serão apresentadas as diretrizes para o dimensionamento dos condutores elétricos e ao final dessa lição você deve ser capaz de assimilar a importância do dimensionamento de condutores elétricos e dispositivos de proteção, aplicar os critérios de dimensionamento dos condutores elétricos e aplicar o critério de dimensionamento dos dispositivos de proteção, tanto contra sobrecarga quanto curto-circuito na instalação elétrica. Quando falamos de dispositivos de proteção, estamos falando de disjuntores ou de fusíveis. Toda instalação elétrica ela requer um dimensionamento prévio dos componentes que fazem parte daquela instalação, tanto os componentes elétricos quanto os demais componentes da instalação elétrica. No caso específico dos componentes elétricos, esse planejamento e esse dimensionamento ele vai permitir que sejam reduzidos os riscos tanto contra choques elétricos, protegendo os usuários daquela instalação, quanto contra sobrecargas e curto-circuito, nesse caso protegendo principalmente os componentes daquela instalação, principalmente os condutores elétricos. Então, esse dimensionamento da instalação, basicamente ele passa pelo dimensionamento dos dispositivos, como disjuntores, fusíveis, condutores, eletrodutos, os próprios componentes, no caso interruptores, pontos de iluminação, no caso as luminárias, as tomadas de corrente. Então, nesse caso, como estamos abordando especificamente os condutores da instalação, então esse dimensionamento ele vai determinar qual é a seção adequada dos condutores, de forma que esse condutor venha permitir o uso adequado daquela instalação e o uso seguro, além do dimensionamento desses condutores, que sejam dimensionados também os dispositivos de proteção daquela instalação elétrica. Então, esses dispositivos de proteção ao qual abordamos são os disjuntores termomagnéticos ou fusível, no caso para a proteção dos condutores. Além disso, para a proteção dos usuários da instalação, nós temos também a proteção através dos dispositivos diferenciais, que podem ser disjuntores ou interruptores, e para a proteção dos equipamentos da instalação e também dos usuários, os dispositivos de proteção contra surto, no caso os DPS, além do dimensionamento do aterramento daquela instalação e dos próprios componentes que farão parte daquela instalação. Então, esse dimensionamento ele deve ser feito por um profissional habilitado, no caso é definido um profissional habilitado, aquele que tem registro no conselho de classe, no nosso caso os engenheiros eletricistas e os eletrotécnicos. Não. Esses farão o projeto elétrico da instalação e para fazer esse projeto elétrico ele vai considerar alguns fatores, dentre eles a potência instalada naquele circuito terminal ao qual você está fazendo o dimensionamento da instalação, o método de instalação dos condutores, se aquele condutor está instalado em eletroduto, se ele está instalado ao ar livre, se ele está instalado em eletroduto metálico ou de PVC, se ele está instalado em canaleta, se ele está instalado em perfilado. Então é o método de instalação daquele circuito, daqueles condutores. Além disso, é importante conhecer o número de condutores carregados daquele circuito, se o circuito é monofásico, se é bifásico, se é trifásico. Então, a partir disso, você definiu o número de condutores carregados naquele circuito. Além disso, é necessário informar no projeto elétrico, antes do dimensionamento desses eletrodutos, o número de circuitos que estão fazendo uso do mesmo conduto, ou seja, um eletroduto que está compartilhado para um ou mais circuitos. Então, isso também é considerado no dimensionamento desses condutores. Além disso, deve-se verificar as temperaturas do solo e do ambiente, caso os eletrodutos estejam instalados no solo, de forma enterrada, né, o eletroduto subterrâneo, é considerada a temperatura do solo. Se ele está instalado em parede ou aéreo, nesse caso é considerada a temperatura ambiente. E, não menos importante, o tipo de isolação daqueles condutores, se ela é uma isolação em PVC, se é em EPR, XLPR e assim por diante. Então, quando você não faz esse dimensionamento de forma adequada da sua instalação, ou seja, há um dimensionamento incorreto da sua instalação, ele pode provocar desde o sobreaquecimento dos condutores, que aí é um caso mais drástico, né, quando você coloca em risco a sua instalação elétrica, ou o superdimensionamento dessa instalação. Aí quando você
coloca em risco o seu patrimônio, né? Aí você gasta, tem um recurso destinado àquela instalação elétrica acima do necessário, ou seja, houve um superdimensionamento daquela instalação. Então, você, enquanto projetista, deve estar atento a esses dois critérios, porque se você faz o subdimensionamento, aí você pode provocar sobreaquecimento daquela instalação. Se você faz o superdimensionamento daquela instalação, você vai provocar gastos indevidos e desnecessários naquela instalação elétrica. Então, no caso do sobreaquecimento, ele poderá ocasionar desde avarias na isolação dos condutores, nesse caso aumentando os riscos de curto-circuito, principalmente naquela instalação, e esse risco de curto-circuito vai comprometer a segurança dos usuários, principalmente, e também a segurança da própria instalação elétrica. No caso do sobredimensionamento, haverá incidência no custo total da obra e aumento de custos da instalação. Então, já no caso da proteção desses dispositivos, do dimensionamento dos dispositivos, se é feito um subdimensionamento da instalação, aí pode acarretar o desarme indevido daquele dispositivo, no caso, seja um disjuntor ou seja um fusível. É você tentar utilizar parte da carga daquela instalação e os dispositivos de proteção não permitir porque ele foi subdimensionado. Imagine você tem uma instalação com motor elétrico e toda vez que esse motor elétrico foi energizado, o disjuntor desarme. Então, não foi feito um dimensionamento adequado do disjuntor, possivelmente também não dos condutores, e dessa forma você tem um acionamento inadequado da proteção. Não necessariamente tendo falha na instalação, às vezes numa condição normal de operação, o dispositivo de proteção atua. Então, já no caso do superdimensionamento da instalação elétrica, quando houver uma sobrecarga, ou seja, quando houver um aumento de corrente naquela instalação, o dispositivo de proteção não vai perceber essa sobrecarga, já que ele não foi dimensionado de forma adequada, e nesse ponto você pode ter um superaquecimento dos condutores da sua instalação, e esse superaquecimento ele pode provocar desde avarias na isolação elétrica até incêndios na sua instalação. Então, para que tenhamos um correto dimensionamento da instalação elétrica, de forma que ela possa atender os critérios das normas, no nosso caso especificamente a norma 5410, podemos considerar que a instalação elétrica ela é sustentada em 3 pilares básicos. Então, sendo o primeiro pilar, o dimensionamento correto dos componentes da instalação. Então, de todos os componentes, desde os condutores aos disjuntores, eletrodutos, pontos de iluminação, no caso as luminárias, interruptores, tomadas e quaisquer outro equipamento elétrico que vai utilizar naquela instalação elétrica. Então, dimensionado de forma adequada esses componentes que vão ser instalados, eles têm que ter a qualidade necessária, seguindo os critérios das normas. No caso, tanto as NBR, dependendo do material, tem uma NBR específica para aquele material, e seguindo as diretrizes e os normativos do Inmetro também. Então, dimensionou o componente de forma adequada, adquiriu o componente de forma adequada, o próximo passo é fazer uma execução adequada daquela instalação. Nesse caso, você ter uma mão de obra qualificada, de forma que aquela instalação seja instalada seguindo os critérios técnicos conforme determinam as normas. Então, desde que todos esses pilares tenham sido seguidos de forma adequada, então tudo isso vai permitir que a sua instalação elétrica ela tenha uma vida útil prolongada, em alguns casos, às vezes até uma vida útil maior do que o previsto em média nas instalações elétricas. Quando se faz o projeto de instalação elétrica, faz-se uma estimativa que essa instalação elétrica ela venha operar durante 20 ou 30 anos. Então, isso só vai ser conseguido se você seguir esses 3 pilares. Então, de modo a que esses 3 pilares eles sejam executados na instalação, no caso específico dos condutores elétricos, ele deve ser dimensionado de forma que a gente tenha uma garantia dessa vida satisfatória dos condutores, então ele permita fazer a condução de corrente de forma adequada, mantendo os critérios de isolação, ou seja, seguindo os critérios de aquecimento
daqueles condutores, ele tem uma suportabilidade a aquecer. Quando houver a condução da corrente elétrica naquele circuito, o meu condutor ele não apresenta superaquecimento ou desgaste desnecessário ou anormal naquela instalação. Então, se esse condutor ele tem uma isolação adequada, e se essa isolação ela resistiu aos efeitos térmicos tanto da corrente elétrica quanto do ambiente, aí você vai ter uma proteção adequada daquela instalação contra os choques elétricos. Então, essa proteção contra o choque elétrico ela é conseguida desde que o seu condutor, no dimensionamento e na instalação, ele tenha seguido os critérios e tenha aquela suportabilidade de forma a ter uma proteção contra os efeitos térmicos daquela instalação, que esses efeitos térmicos eles são oriundos tanto das correntes daquela instalação quanto da temperatura do próprio ambiente. Então, seguindo todos esses critérios, nós vamos ter uma vida útil do nosso condutor de forma adequada, e para que o meu equipamento venha funcionar de forma adequada, esses condutores eles têm que apresentar uma queda de tensão aceitável, de modo que eu possa energizar o meu equipamento sem maiores riscos. Imagine que você tem, por exemplo, uma geladeira em uma rede elétrica. Ela foi projetada para operar numa tensão de 220 volts e a sua instalação não foi bem dimensionada. E quando você vai energizar essa geladeira, nos terminais lá da tomada, você só consegue 190 volts, 180 volts em função da queda de tensão naquele trecho. Então, essa geladeira ela não vai funcionar de forma adequada, ela vai trabalhar, vamos dizer assim, forçadamente, e a consequência é que em pouco tempo essa geladeira venha a apresentar defeito. Então, para fazer o dimensionamento adequado dos condutores elétricos de uma instalação elétrica, há uma série de fatores que devem ser seguidos de forma que o projetista daquela instalação, ele tanto faça o projeto adequado, quanto faça a instalação adequada daquela instalação. Então, dentre os métodos que é possível fazer a instalação elétrica, a tabela 33 da NBR 5410 apresenta uma série de métodos, os quais podem ser utilizados nas instalações elétricas, que vão desde condutores embutidos no solo, condutores enterrados no solo com eletroduto, com proteção mecânica de eletroduto, condutores aéreos, condutores embutidos em alvenaria, condutores em eletrodutos aparentes. Então, há uma série de métodos de instalação que são chamados de métodos de referência. Então, desde que seja utilizado um daqueles métodos padronizados pela norma, você pode aplicar todos os critérios conforme determina para o dimensionamento dos condutores elétricos. Então, se você quer fazer uma instalação elétrica e aquele método de referência não faz parte da 5410, então você não está seguindo as diretrizes da norma. Além disso, é importante que você conheça a temperatura do ambiente. Quando se fala de temperatura do ambiente, eu não estou falando da temperatura daquela região, eu estou falando da temperatura onde o equipamento vai ser instalado. Se você vai fazer o projeto para uma cidade que a temperatura máxima é de 40 graus, e aquele condutor vai ser instalado no apartamento, por exemplo, e a temperatura lá também é próxima de 40 graus, então a temperatura de referência é 40 graus. Agora, se você vai fazer a instalação de um condutor para alimentar um forno elétrico, e esse condutor passa ao lado do forno elétrico, e naquele ambiente específico, quando o condutor está sendo instalado, a temperatura do ambiente lá é 50, 45 graus, então a temperatura a ser considerada é a temperatura daquele ambiente, então é do local onde o condutor vai ser instalado. Além disso, se o condutor for instalado enterrado no solo, no subterrâneo, é necessário também conhecer a temperatura do solo e a resistividade térmica do solo. Então, a temperatura ambiente do solo é simples, é fazer essa medição da própria temperatura em si. A resistividade térmica do solo aí já é um ensaio bem específico que é utilizado para fazer esse dimensionamento e a determinação dessa resistividade térmica do solo, que existe um método específico que não é tão simples. Esse método da resistividade térmica do solo, basicamente ele só é aplicado em sistemas de geração ou indústrias de grande porte, quando você tem condutores em longos trechos de eletrodutos ou de canaletas. Aí nesse caso é importante que você também saiba a resistividade térmica do solo. Nas instalações elétricas no geral, residenciais, esse critério
ele não é considerado pela maioria dos projetistas de instalações elétricas. Além disso, é importante que você saiba o número de circuitos que estão agrupados naquele mesmo eletroduto. Não sei se você tem um eletroduto, se tem 2 circuitos ou 3 circuitos naquele eletroduto. Saiba o número de condutores carregados naquele circuito, se o circuito é monofásico, se é bifásico, se é trifásico com neutro ou sem neutro. Então, todas essas informações também são necessárias para o dimensionamento dos condutores da instalação. E, além disso, o tipo de isolação, se é uma isolação em PVC, em EPR ou XLPE. Então, esses fatores que são utilizados para fazer a determinação da seção específica do condutor para aquele circuito, ele deve seguir os critérios da NBR 5410, e os critérios que são utilizados para fazer o dimensionamento dos condutores são apresentados 6 critérios. Dentre eles nós temos o critério da seção mínima, o critério da capacidade de condução de corrente, o critério do limite da queda de tensão, o critério da proteção contra sobrecarga, o critério da proteção contra curto-circuito e, por último, o critério da proteção contra choques elétricos por seccionamento automático da instalação, quando for utilizado os esquemas de aterramento TN e IT. Então, avaliados os 6 critérios que foram aqui apresentados, a seção do condutor será a maior seção dentre os 6 critérios avaliados. Então, essa é a nossa edificação. Para fazer o dimensionamento dos condutores da instalação, vamos utilizar como exemplo o circuito 3, que é o circuito que foi destinado às tomadas de uso geral da cozinha. No caso do dimensionamento dos condutores do circuito 3, o primeiro critério que avaliaremos será o critério da seção mínima. Esse critério, segundo a norma 5410, ele é estabelecido por razões mecânicas, ou seja, a suportabilidade mecânica do condutor, e nós temos para os circuitos de iluminação, no mínimo, utilizar um condutor de 1,5 mm, os circuitos de força, no mínimo 2,5 mm². E no caso de circuitos de sinalização e circuitos de controle, você pode utilizar circuitos de 0,5 mm². Então, todos esses condutores utilizados nas instalações residenciais internas, na parte interna, são condutores de cobre. No caso de uma instalação industrial, pode-se também utilizar condutores de alumínio em alguns trechos da rede, principalmente em rede de iluminação externa, e nesse caso há um dimensionamento específico para esses condutores de alumínio. Então, pelo critério da seção mínima, como nós temos um circuito de força na nossa instalação, ou seja, um circuito de TUG, pelo critério da seção mínima, o condutor a ser utilizado é no mínimo de 2,5 mm². Vimos até aqui as diretrizes para o dimensionamento dos condutores pelo critério da seção mínima. Não deixe de assistir a próxima videoaula. Nela abordaremos sobre o dimensionamento dos condutores pelo critério da capacidade de condução de corrente. Até o próximo vídeo.